Cordeiro reina. Eu quero já mostrar isso, começando a mostrar para os irmãos o trono do Deus Criador. É a primeira visão, Apocalipse 4. Te convido a abrir comigo a sua Bíblia. Eu vou voltar várias vezes no texto. Eu trago aqui nos slides, mas como eu vou voltar várias vezes no texto, você pode abrir sua Bíblia, acessar sua Bíblia, o que for melhor, para que você possa acompanhar então esse tema, esse texto, essa exposição, para a glória do Senhor. Então, o trono do Deus Criador. Se o Cordeiro reina, a primeira cena que nós temos nessa visão é o trono. E nós vamos entender que o foco deste capítulo é mostrar que este é o trono daquele que é Criador de toda a terra. Apocalipse 4. O texto diz assim, vou ler para os irmãos. Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono, armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinha descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado por esse texto. Nos ajude a compreender. Traga luz, ó Deus, às nossas mentes e corações, para compreender a sua revelação e para também colocarmos em prática. Que esse texto traga motivação para o nosso dia a dia, diante de quem estamos, do Senhor, Rei de toda a terra. Aleluia. Amém. Meus irmãos, eu quero introduzir com uma frase que eu citei e também mandei no grupo da igreja, citei nas mídias sociais, uma frase de Abraham Kuyper, que diz: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo, soberano sobre tudo, não brade meu. Não há 1 centímetro quadrado de todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual, ou sobre o qual, Cristo, o soberano sobre tudo, não brade meu. Uma coisa que nós deixamos muito claro é que Cristo, o nosso Deus, é soberano. Ele reina sobre todas as coisas. Eu sempre falo aos irmãos uma frase do Sproul, que se há alguma coisa que Deus não controle, que não esteja no controle, na soberania, debaixo do seu poder, ele não é soberano, ele não pode ser Deus. Deus, a nossa noção de Deus é a noção de um ser todo-poderoso, que tudo está debaixo do seu poder, e Cristo reina.
É muito interessante saber que essa frase foi dita por Abraham Kuyper, ou Abraham Kuyper, alguns falam dessa forma, que é um teólogo e pastor holandês, que viveu num período na Holanda que ele realizou por meio da teologia reformada, que é a nossa teologia, o calvinismo, ele é chamado de neocalvinista. Ele desenvolveu, através da teologia reformada, uma verdadeira revolução no século XIX para o século XX, na Holanda, num país que o liberalismo teológico estava atacando fortemente. Liberalismo teológico não tem nada a ver com liberalismo político, é outra coisa. O liberalismo teológico diz respeito à negação da Bíblia como inspirada, a negação dos milagres de Deus. Então ele estava nesse contexto e ele reformou não só a igreja, mas toda a sociedade. E de fato nós entendemos, ao ver esses países onde a fé cristã reformada vigorou, como que isso fez bem para esses países, como a Suíça, Holanda, entre outros, como trouxe prosperidade. Infelizmente, muito do que Abraham Kuyper conquistou lá no século XIX, finalzinho do século XIX, já se perdeu no século XXI. E infelizmente essa é a história da humanidade, em altos e baixos, em períodos de renovação espiritual e períodos de declínio espiritual. E nós sabemos, segundo as Escrituras Sagradas, que haverá um grande declínio antes de Cristo vir. Isso faz todo sentido porque Kuyper entendeu que tudo é de Deus, inclusive todas as esferas, sejam políticas, sejam sociais, sejam culturais. E ele fez essa reforma na Holanda. Tudo é do nosso Deus. Nós não vivemos, meus irmãos, e eu quero que fique claro nessa série, não vivemos uma república democrática federativa. Nós, cristãos, vivemos uma monarquia, cujo rei é Cristo. E ponto final. Amém? Vamos entender um pouquinho o contexto. Apocalipse é um livro difícil e nós precisamos entender bem o contexto. Eu tenho uma série de estudos em Apocalipse. Aqui na Igreja Presbiteriana Nova Aliança eu já ministrei 4 vezes, 4 oportunidades. Muitos dos irmãos já participaram. E nós temos essa série toda no YouTube, 16 estudos. Você pode acompanhar lá e entender melhor. Claro que aqui o meu intuito é pregar a palavra e não trazer um estudo. Então vai ser diferente. Lá no estudo eu vou trazer mais detalhes. Então se você perder alguma coisa, eu recomendo o estudo, para que você possa compreender mais. Mesmo porque o estudo eu começo desde o capítulo 1. Então você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Mas uma coisa que nós precisamos entender, é que Apocalipse foi escrito no contexto do Império Romano, cujo trono de César representava todo o poder e era adorado por muitos. O Império Romano estava no seu auge. Nesse período, o Apocalipse foi escrito ali por volta de 94 depois de Cristo. João, o apóstolo, foi o último a morrer. Ele ainda estava vivo e ele escreveu o Apocalipse quando ele estava exilado. E ali ele recebeu a revelação do Apocalipse, preso por causa do Evangelho. E o Império Romano era poderoso, e o Império Romano perseguia os cristãos. Nós temos aí, por exemplo, a perseguição que se levantou de Nero, bem antes de ser escrito o Apocalipse, que Nero trouxe uma perseguição tão grande contra os cristãos, que os cristãos eram queimados vivos. Nós temos 70 depois de Cristo a destruição de Jerusalém, e nós temos agora no período de Domiciano, período da escrita do Apocalipse, mais uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Então o Império Romano de fato era aclamado. Em várias cidades, principalmente na Ásia Menor, que é a região hoje atual Turquia, que é aonde ou para onde esse livro de Apocalipse é direcionado, as 7 igrejas da Ásia Menor, que algumas existem até hoje. Se você pesquisar no mapa, você encontra Éfeso, você encontra Esmirna, você encontra algumas igrejas ali que hoje fazem parte da Turquia. Então, igrejas não, desculpe, você encontra cidades, as igrejas não tem mais. Você encontra cidades que estão ali, que hoje fazem parte da Turquia. Então, essas cidades, elas tinham templos para adoração do imperador. Olha que prepotência. Um homem que sabe que é mortal, que fede, como todos nós, se dizia descendentes dos deuses, e investia nas cidades para que elas construíssem um templo para que as pessoas o adorassem. É esse o contexto.
As igrejas então da Ásia Menor, às quais o Apocalipse de João foi endereçado, já expliquei, viviam nesse dilema. Qual é o dilema? Se mantivessem o testemunho fiel, porque o cristianismo é bem simples, só Jesus Cristo é Senhor, não existe nenhum outro Senhor. Se você ouvir qualquer outra versão disso, que o cristianismo, não, Cristo é Senhor, mas o pastor também é Senhor, não, Cristo é Senhor, mas fulano também é Senhor, está errado. O cristianismo é só Cristo é Senhor. Em grego, eu sempre explico isso, a palavra para Senhor é Kyrios, que era uma palavra que só podia usar no Império Romano para o imperador. Por isso que o cristianismo era um embate contra a religião do imperador, porque os cristãos pregavam, só Cristo é o Senhor. O imperador, negativo, eu sou o Kyrios, eu sou o Senhor. Então os cristãos viviam nesse dilema. Se mantivessem o testemunho fiel, seriam perseguidos ou mortos. Muitos foram. Mas se adorassem o imperador, se rendessem à idolatria imperial, teriam paz e prosperidade financeira, porque o próprio imperador investia nos seus adoradores, dava subsídios para os seus negócios. Então, ou Cristo, ou prosperidade financeira, ou Cristo, ou consumismo capitalista. Opa, não, capitalismo ainda não está aqui não. Ou Cristo, ou prosperidade financeira. Eles tinham esse dilema. E aí, eu gosto muito desse autor, Kraybill, que ele diz que o propósito então do Apocalipse é trazer uma advertência aos cristãos, que evitassem os laços econômicos e políticos com Roma, alertando-os das idolatrias presentes nas instituições e estruturas do império. Tanto Roma como qualquer, nós vamos entender isso, que os símbolos que são trazidos aqui são tipos para todas as épocas. Então, como qualquer estrutura econômica, comercial, as idolatrias que estão presentes. Nós não podemos ver de outra forma, por exemplo, o nosso país, o nosso governo, a política do nosso país. Temos que tomar cuidado com as idolatrias que rondam todas as coisas. Estava lendo um livro essa semana, não está no script aqui, mas eu estou só fazendo um comentário. O livro, você é o que você adora aquilo que você ama. Esse é o livro. E o livro ele dizia o seguinte, que o shopping ele é criado como um templo. O shopping é cheio de liturgia. Tudo no shopping é feito para que você possa adorar o consumismo. Se a gente não consegue perceber isso, a gente vai caindo na onda do consumismo, do entretenimento e de tantas outras coisas que vai minando o nosso coração daquele que realmente é o Senhor. Essa é a advertência. E por isso é tão importante o texto de hoje. Ok. Agora, para a gente entender um pouco mais do Apocalipse, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Deus dá visões celestiais a João. São visões nas quais João, ele não está descrevendo literalmente. Ele diz que ele se vê em espírito, então são visões celestiais e espirituais. Nós precisamos tomar cuidado, porque tem gente que lê o Apocalipse e quer interpretá-lo ao pé da letra. Nós não interpretamos assim. Inclusive, se você quiser pesquisar depois, a nossa posição de interpretação do Apocalipse se chama amilenismo. E o amilenismo diz que o Apocalipse ele é simbólico. Por quê? Porque João ele tem visões e ele registra num livro com um estilo literário apocalíptico que já existia naquela época. João não faz algo novo. Ele pega um estilo que existia, que os judeus escreviam. E ele pega esse estilo literário apocalíptico, que talvez teve origem aí lá com Daniel, os últimos capítulos de Daniel já utilizam essa literatura apocalíptica. Então ele pega esse estilo, ele escreve as suas visões. E esse estilo literário, ele é muito próprio, ele é cheio de simbolismo. Por exemplo, os números simbolizam muita coisa. Se você ler Apocalipse e não entender o que significam os números, por exemplo, 3 aponta para Deus, 7, o número da perfeição, 6, imperfeição, 10, completude, 12, o povo de Deus. O Apocalipse está cheio de simbolismos que são características peculiares. Nós vamos ver alguns ao longo dessas exposições. Apocalipse tem um propósito então, de revelar. O termo Apocalipse é um termo transliterado do grego para o português. A tradução desse termo seria revelação. A Bíblia em inglês
Não sei se você tem costume de abrir uma Bíblia em inglês, mas a Bíblia em inglês vai trazer revelação e não Apocalipse. Nós, brasileiros, colocamos essa palavra que aparentemente nos assusta, né? Apocalipse. Mas Apocalipse significa revelar, trazer à luz. Então não deve ser visto como um livro cheio de misticismos aterrorizantes. E vocês vão entender que a nossa visão de interpretação do Apocalipse não dá um filme, não dá um longa-metragem. Por quê? Porque a gente tira os misticismos, a gente interpreta da maneira que deve ser interpretada a literatura. A gente não fica vendo de fato, literalmente, cada uma dessas coisas. A gente vai entender o sentido espiritual dessas coisas. Então é diferente. Então não fique aterrorizado. Você vai ver o quão maravilhoso é o Apocalipse. No texto de hoje, João vê o trono de Deus. Ele descreve com elementos simbólicos que são semelhantes àquilo que ele vê espiritualmente. Então os elementos são simbólicos, vocês vão ver isso no texto. E ele está descrevendo o que ele está vendo espiritualmente. A ênfase de João no capítulo 4, por sua vez, está em destacar o nosso Deus como Criador de toda a terra. Ele vê o trono do Deus Criador. Então, depois dessas questões introdutórias, sem mais delongas, vamos para o texto. O trono do Deus Criador. Apocalipse 4. A primeira coisa que nós vemos aqui é a glória e a santidade do que está sentado no trono. Eu vou lendo com os irmãos, a partir do versículo 1. Agora você pode olhar para a sua Bíblia aí, acessá-la, acessa a Bíblia, não o WhatsApp, por favor, em nome de Jesus. Deus está vendo, viu? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Desculpe, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Eu estou lendo capítulo 3. 4:1. Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. Porta aberta é uma referência que ele vai utilizar na igreja de Filadélfia, uma igreja perseguida. Ele vai dizer, tem uma porta aberta. E agora ele vai explicar, olha, uma porta aberta no céu. Então ele vê uma porta aberta. A primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, como de, viu, é comparação. Ele não diz que a voz é de trombeta, é como. Ele está comparando, é um simbolismo. Como de trombeta, ao falar comigo, disse, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente achei em espírito. Ele está vendo algo espiritual. Ele não está literalmente no céu ali. Ele está vendo algo espiritual. E eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono. E esse que está sentado no trono era semelhante. Ele não está dizendo que é. Ele viu alguém sentado no trono. Ele não vê o rosto dessa pessoa. É fantástico. Todas as visões que nós temos nas escrituras do trono de Deus, Pai, e o Pai assentado no trono, não se vê o rosto do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito do seio do Pai o revelou. Então o Pai está lá. E o que o João vê é alguém sentado nesse trono e ele vê glória, ele vê luz, ele vê brilho, algo brilhando. E ele vai comparar esse brilho, essa luz, essa glória com pedras. Ele primeiro diz, é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe. E ao sardônio, ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. 3 coisas aqui, nesse versículo 3. Primeiro, ele diz que aquele que está sentado é semelhante à pedra de jaspe. Essa pedra de jaspe vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 21, para se referir à cidade celestial. A nova Jerusalém que desce do céu. Então, para mostrar que a glória de Deus é a glória do povo de Deus. E essa pedra de jaspe, ela deve ser entendida aqui como uma pedra branca e cristalina. Não que jaspe exista apenas pedras brancas. Não. Existe também jaspe de outra forma. Mas essa pedra aqui em específico, ela é cristalina, ela é alvejada, ela é branca. E o que João está destacando, ao ver e descrever Deus com esta pedra, é o maior dos seus atributos, a sua santidade. Por que o maior dos seus atributos? Porque Deus é santo, santo, santo. Aonde está isso? Olha aí o versículo 8. Só a parte do canto. Normalmente as Bíblias vão destacar aí. Eles estavam cantando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então a primeira coisa gloriosa que João vê ao ver o trono é a santidade de Deus. É como ele é santo e separado.
O branco aponta para isso. Santidade aqui, nós precisamos entender muito mais do que apenas e meramente sem pecado, mas ele é totalmente distinto. O termo santo, tanto em hebraico como em grego, aponta a essa separação, essa distinção. Quando nós somos chamados de santos, está querendo dizer que nós somos separados e consagrados para Deus. Mas quando Deus é chamado de santo, 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 uma repetição que aponta também para a trindade, Deus é triuno. Então santo, santo, santo significa que ele é totalmente diferente, distinto das suas criaturas. Não tem comparação, porque ele é Deus, ele é exaltado, ele transcende, ele é glorioso, ele é majestoso, ele é poderoso, é infinito, é eterno. Não há nada que a gente possa comparar a Deus. Ele é totalmente distinto, tanto que o que João vê não é uma pessoa, ele vê um brilho e descreve como uma pedra. Imagine o contraponto. Enquanto há um trono que é dedicado ao César, que tem um homem sentado e adorado, João vê um trono onde tem aquele que é santo, mas também aquele que é gracioso. A pedra de sardônio é uma pedra vermelha. Normalmente a gente conecta a cor vermelha à salvação, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, ao sangue e tudo mais. Eu estou fazendo algumas conexões aqui, por meio das próprias Escrituras Sagradas, mas de maneira alguma quero cair numa alegoria, ou num alegorismo, e nós vamos fugir disso, quando nós vamos ver que tem elementos aqui que é melhor a gente nem tentar adivinhar, porque senão a gente vai cair numa alegoria. Mas o que fica destacado é que ambas as pedras destacam a glória de Deus. E se a de sardônio destaca a graça, fica mais evidente ainda, quando é dito que ao redor do trono há um arco-íris. Quando você vê essa visão, você sempre pensa que aqui há alguns arcos. Primeiro o trono, depois um segundo arco que tem um arco-íris, depois um terceiro arco que está ali os anciãos, depois um quarto arco que está os seres viventes. Então o trono e ao redor, o arco-íris está ao redor do trono. E esse arco-íris é semelhante à esmeralda. Nós sabemos que o arco-íris tem 7 cores, mas aqui esse arco-íris se destaca a cor verde. E o arco-íris nos remete a uma coisa muito maravilhosa em relação à história das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque onde apareceu o arco-íris a primeira vez? Após o dilúvio. Quando Deus firmou aliança com o seu povo, firmou aliança com Noé e a sua descendência, e disse que iria preservar a terra, não iria destruí-la mais por meio de água, até o dia do Senhor, claro que Jesus voltará. E aquele era o sinal da sua aliança, da sua preservação. Então o arco-íris, e mais uma vez, mais uma cor que normalmente a gente remete à esperança, à paz, mas um detalhe da graça e da salvação desse Deus. É o trono do Deus glorioso, que é santo, mas que é gracioso e salvador. O texto continua, vamos adiante. Agora nós temos, em segundo lugar, a glória do povo de Deus ao redor do trono. Mais um arco, e ao redor do trono nós temos o povo de Deus. Versículos 4 a 6. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroa de ouro na cabeça. Vamos até aqui. Então nós temos aqui, ao redor do trono, 24 anciãos, reinando, cheios de glória. O texto deixa claro que eles estão reinando, porque havia os tronos, assentados nesses tronos estão os anciãos, eles estão vestidos de branco, e a expressão para branco aqui, nós vamos aprender quando chegarmos em Apocalipse 4, se remete não apenas a um branco fosco, mas um brilho, um esplendor, algo glorioso. Então eles estão vestidos de branco e com coroas em suas cabeças. Quem são esses anciãos? Você pode ler vários comentários, vários intérpretes. Eu li vários antes de trazer para os irmãos. Muitos vão dizer que esses anciãos são anjos, são seres espirituais, e outros simplesmente vão dizer o que simboliza. Nós podemos ficar apenas no que eles simbolizam. Se nós entendemos o simbolismo correto de Apocalipse, o número 24, ele é um múltiplo, e aponta para as 12 tribos do Antigo Testamento, e as 12 tribos
ou melhor, os 12 apóstolos do Novo Testamento. Então, toda vez que aparecer 24 ou qualquer múltiplo de 12 em Apocalipse, vai apontar ou se referir ao povo de Deus. Como, por exemplo, no capítulo 7, nós vamos ver os 144 mil selados. Ali é um múltiplo de 12, e ali está se referindo ao povo de Deus. Então, toda vez que aparecer um múltiplo de 12, nós temos aí um simbolismo para o povo de Deus. O que o texto está querendo nos revelar? Que diante do trono do nosso Deus há o seu povo. Claro que ali, se literalmente há seres espirituais ali, nós não vamos entrar nessa. Mas o ponto é, esses anciãos devem ser vistos sim como seres espirituais, porque depois eles vão ter outros papéis de explicar, de narrar, de clamar o juízo. Nós vamos ver ao longo do livro de Apocalipse. Mas nesse momento, diante do trono, eles estão representando o povo de Deus. Porque o povo é representado. Tudo bem, nós tivemos mais de 12 tribos no Antigo Testamento, tivemos mais de 12 apóstolos no Novo. Eu sei disso. Mas o número 12 é simbólico e significativo. E por mais que tivemos mais de 12 apóstolos, sempre ao se referir aos apóstolos, se referia aos 12. Sempre ao se referir às tribos, se referia às 12 tribos. Então é um simbolismo maravilhoso para nos apontar uma verdade maravilhosa, que nós estamos reinando com Cristo. Onde está essa verdade? O próprio Apocalipse nos mostra. 1 Pedro 1:9 ou 2:9, nós aprendemos que nós, igreja, somos reino de sacerdotes. Olha aqui que Apocalipse diz no versículo 10. Vamos ler desde o versículo 9. Capítulo 5, 9 e 10. E cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, falando o Cordeiro, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, somos nós, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A igreja reina. O apóstolo Paulo entendeu disso. Ele diz que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo, espiritualmente representados. Vocês entendem a dimensão disso? A igreja aqui, ela é vista como reinando com Deus, não como uma instituição pequena, medíocre. Às vezes a gente tem uma visão de a igreja como algo pequeno, mas Jesus mesmo diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós reinamos com Cristo. Por isso que é importante. Às vezes você vê a sua igreja local pequenininha, ainda tendo muito trabalho para se desenvolver, mas entenda, nós reinamos com Cristo. Não necessariamente só a igreja local, a igreja que está triunfando, a igreja que está labutando, nós reinamos. A igreja tem uma posição de glória no céu. Vocês já pensaram dessa forma? Que coisa maravilhosa. E aí, diante do trono, há um outro elemento que nos chama a atenção. Versículo 6 diz: diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Como eu disse, não tem como explorar todos os símbolos aqui, todas as ideias. Isso fica para o curso depois, você pode fazer. Mas esse mar de cristal é muito importante para que a gente entenda a graça de Deus. Porque o mar, em Apocalipse, é símbolo do reino e do poderio do inimigo. Nós vamos ver que é do mar que a besta surge. E nós vamos ver que no novo céus e na nova terra não existe mais mar. Mais uma vez, não é literal, é simbólico. Porque senão os amantes de mar, né, Wade? Vai ficar triste de ir para o céu. Então é simbólico. O mar é o local do poder do inimigo, porque a besta, o dragão, surge do mar. E aqui quando diz o mar está cristalizado, está dominado, é uma calmaria tremenda. Significa que Cristo já venceu. O que é interessante é que existe no tabernáculo do Antigo Testamento uma referência a isso. No tabernáculo do Antigo Testamento havia um mar de bronze. Era uma bacia onde tinha água, que ao final do sacrifício os sacerdotes vinham e lavavam as mãos. O cordeiro já foi sacrificado. O sangue já foi vertido. Nós podemos lavar as mãos. O mar está cristalizado. Deus já dominou o inimigo. Isso é o sinal da sua graça e da sua salvação. Por isso que a igreja do Senhor está diante dele, adorando.
Amém? O que mais? Por último, nós também vemos a glória da criação, que exalta o poder do Criador. Nós temos aí seres viventes, 4 seres viventes. Esses seres viventes são difíceis de nós entendermos eles. Por exemplo, no versículo 6 diz, no meio do trono, à volta do trono, havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Não vou tentar explicar o que seja esse cheio de olhos. Se aponta para onisciência, onipresença de Deus, aí fica ao seu cargo. Mas o ponto é, esses seres viventes, eles têm características. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante a um ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. O que é destaque é que esses seres viventes, eles têm características semelhantes. Não está dizendo que é exatamente isso. Ele está vendo e ele vê uma semelhança com esses animais. E essas características apontam para toda a criação. Está apontando aqui para animais selvagens, para animais domesticados, para o próprio homem, para animais que povoam os céus, as aves. Então está apontando para a criação. E como eu sei que esses 4 seres viventes apontam para a criação? Por causa do número 4. Em Apocalipse, toda vez que aparece o número 4, está apontando para a completude da criação. Existe uma expressão bíblica que nos faz entender isso. Os 4 ventos da terra. Os 4 cantos da terra. Claro, a Bíblia não está dizendo que a terra é plana, nem quadrada. Não entenda isso, tá bom? Mas o ponto aqui é que o 4 aponta para essa dimensão de toda a terra, de toda a criação. E esses animais aqui, ou melhor, corrigindo, esses seres espirituais que são semelhantes a esses animais, eles estão apontando para uma única coisa: que toda a criação está diante do trono de Deus. Que Deus se importa com toda a sua criação. É o que Paulo diz, que a criação foi submetida à maldição, não voluntariamente, mas por causa daquele que a colocou nesse estado, que foi o homem e o seu pecado, e Deus então condenou. Mas a criação geme e espera a redenção dos filhos de Deus. Deus tem um propósito de restaurar todas as coisas. E por isso, diante da eternidade, nós temos a criação e todo o povo do Senhor adorando a Deus. Porque tudo foi criado para adorar o nosso Deus. O fim principal do homem é a glória de Deus e desfrutar de Deus para todo sempre. Mas também este é o fim de toda a criação. E como isso fica evidente para nós, olhem aí os versículos 10 e 11. Olha, os 24 anciãos, diz que os seres viventes, eu vou ler desde o versículo 9, perdão. Sempre que os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas. Olha que legal, prostravam, adoravam e deixavam as suas coroas. Nós deixamos as nossas coroas do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Ficou evidente agora que o louvor é a quem? Ao Deus Criador. E todas as criaturas, todos os seres espirituais, os 24 anciãos, as criaturas, as 4 criaturas aqui, estão destacando uma única coisa: que nós estamos diante do trono daquele que é Criador dos céus e da terra, do Todo-Poderoso Deus. Por isso o poder de Deus é exaltado. Quando ele diz santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É esse Deus que nós estamos. E meus irmãos, eu quero concluir com esse destaque. Eu quero que fique nítido aos irmãos que o dilema aqui, que os irmãos das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, e o nosso dilema sempre é o mesmo: o trono de Deus ou o trono de Satanás? Esses irmãos começam a ver a glória do trono de Deus, a glória do povo de Deus, a glória da criação restaurada, e eles começam a entender que não vale a pena se submeter às idolatrias do trono de Satanás, do imperador. Olha só o que João falou antes às igrejas. Por exemplo, capítulo 2, versículo 13.
ele diz o seguinte, a igreja de Pérgamo: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Ali em Pérgamo havia um templo dedicado ao imperador, que as pessoas de Pérgamo adoravam o imperador para terem subsídio financeiro para suas vendas, para poderem vender coisas para Roma. E se alguém não se submetesse a essa adoração, se não comesse dessas carnes sacrificadas ao imperador, se não se envolvessem nas imoralidades sexuais, não tinha prosperidade financeira, poderia passar pobreza, fome e até morrer, como foi o caso de Antipas. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Olha esse camarada chamado Antipas, como pai. Antipas significa em grego como pai. Ele é chamado de minha testemunha, meu fiel, testemunha fiel. O único outro que recebeu esse título foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel. Por quê? Porque ele manteve o testemunho fiel e foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Oh, meus irmãos, nós crentes do século 21, estamos nem aí para Deus. Se vai nos custar dinheiro ir para a igreja, se vai nos custar conforto, uma noite mal dormida, ou seja lá o que for, nem nos movemos. Somos medíocres ao ponto de nem sairmos do lugar. Idólatras do consumo, do conforto. Mas esse homem é a testemunha fiel que não negou a fé e foi até morto. Uau! Olha aqui, o nosso Deus fala à igreja de Esmirna, um pouquinho antes, versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passarem por tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Como nós recitamos esse versículo, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O nosso Deus diz que vai nos dar a coroa da vida, amém? Você está pronto então para ser preso? Para ser morto? É isso que o texto está dizendo. Você vai ser preso, pode ser até morto. O diabo que está fazendo isso, está perseguindo os cristãos, porque ele é um derrotado, daquele que não gosta da sua perda, não assume que perdeu, e ele fica igual um doido perseguindo, mas ele já foi derrotado. Em Cristo Jesus já somos mais do que vitoriosos. Por isso que o texto bíblico diz: seja fiel, porque vocês já têm a coroa da vida. Vocês vão receber a coroa da vida. Mais um texto, Apocalipse 3:21. Esse texto é lindíssimo, porque a igreja de Laodiceia, a última igreja, é a pior das igrejas. É a igreja que só recebe críticas, só recebe repreensões. Era uma igreja rica. Significava o quê? Que não estava sendo fiel, estava se enriquecendo. E Jesus disse: olha, se arrependam-se. Vocês são pobres, cegos e nus. Se arrependam-se. E ele diz: ao vencedor, olha, atenção meus irmãos, não percam a atenção disso. Ao vencedor, isto é, aqueles que vencem em Cristo. Em Cristo Jesus somos vitoriosos, só em Cristo. Não é por nossa força, não é pelo nosso poder, é só pela graça de Cristo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Cristo está entronizado. Semana que vem isso vai ficar muito mais claro para nós. O Cordeiro reina. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo. Você quer reinar com Deus, ou você quer reinar com homens e perder a glória, o que é mais importante? Na prática, rapidinho, 4 aplicações. Não vou me delongar. Primeiro, compreenda a glória e santidade do nosso Deus, acima de qualquer reino ou rei humano, e viva para a glória dele.
Vamos pensar uma coisa. Os irmãos estão chegando aqui do Ministério de Louvor. Eles cantam, eles ministram. Imagina se hoje chegasse aqui alguém e falasse para eles antes do culto: olha, eu vi que vocês cantam, eu quero que vocês cantem hoje para cerimônia de um poderoso aí da terra, do rei, da rainha, a rainha da Inglaterra, né? 70 anos reinando. Já pensou? Quem tem 70 anos aqui? Ninguém. Ela já estava reinando antes de nós nascer. É uma honra, não é? Mas essa pessoa tinha que parar de cantar aqui. O que você escolheria? E se cantasse para a rainha da Inglaterra, você receberia 10.000 libras. Não é dólar, não é euro, é libras. Pesquisa aí. Vale mais. Ah não, mas Deus vai entender. Quem que você adora? Quem é o seu Senhor? Há algum outro Senhor na sua vida? Irmãos, a gente tem que parar de brincar de ser cristão. Não é assim que funciona. A gente não está entendendo diante de quem nós estamos. Olhar para o trono de Deus nos ajuda a isso. Veja a glória do povo de Deus, que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Nós fomos salvos dos nossos pecados, seríamos condenados, mas Deus nos perdoa e nos salva. Ele condena o seu próprio Filho em nosso lugar. Louve e agradeça, viva por causa disso, para a glória dele. Entenda o amor de Deus por toda a criação também, e que toda ela é o trono de Deus, que toda a criação é o trono de Deus. Toda a criação é o trono de Deus. Envolva-se na restauração de todas as coisas. Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo, através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a obra que nós somos chamados a nos envolver, como embaixadores de Cristo. E meu irmão, encha-se da certeza do poder do Criador, e descanse e confie nisso. Não há nada impossível. Nós estamos pleiteando o terreno, e eu me lembro sempre que o nosso irmão Alexandre, ele fala: pastor, vamos orar que Deus move a mão do faraó. Os irmãos, Deus move a mão do faraó. O que são faraós humanos? O que são césares humanos? Imperadores terrenos? Nós servimos o Deus do céu. Confie, descanse, viva para a glória dele. Vamos cantar.